Graças e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de pedir aos amados irmãos que se inscrevessem no canal, desse seu like e compartilhasse para que demais pessoas venham ser alcançadas pelo Evangelho da Graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: as ordenanças foram encravadas na cruz. O texto inicial se encontra lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, amados, Cristo, quando veio, ele veio com um propósito, com a missão de quê? De anular, de cumprir, de abolir a lei. Então, essas ordenanças, o que eram essas ordenanças? Essas ordenanças eram o quê? Eram o que a lei ordenava, eram ordenanças da lei. Então, com as suas práticas judaicas, com aquele todo cerimonialismo, Cristo veio e encravou na cruz, ou seja, cumpriu. Ele fez toda aquela obra, todas aquelas ordenanças, ele cumpriu. Então, aquele povo daquela geração estavam livres dessas ordenanças. Por quê? Porque Cristo tinha vindo, tinha tirado deles aquelas ordenanças, encravando-a na cruz. Ou seja, quando Cristo, gritou tetelestai, está consumado, ele fez esse papel. As ordenanças foram abolidas, foram descartadas juntamente naquele madeiro, na cruz. Foi encravada na cruz todas as ordenanças, todas as dívidas, tudo aquilo, aquele paga-preço daquele povo foi o que? Foi anulado, porque Cristo foi a obra completa. Cristo cumpriu aquilo, que ele veio determinado, que ele veio cumprir. Aquelas ordenanças não seriam tiradas do meio daquele povo por um ser humano, por alguém da lei, porque se eles vigorassem a lei, eles eram condenados. Eles eram atirados, eles eram apontados como que? Como condenados, como pessoas que passaram, agrediram a lei. Então, somente Deus, somente Cristo, que era o próprio Deus em carne, que era Jesus de Nazaré, viesse para ter o quê? Para cumprir, fazer esse cumprimento. Então, as ordenanças foram ali, encravadas na cruz, teve seu fim, como acabamos de ler a palavra, que disse que as ordenanças foram encravadas na cruz. Ele riscou a cédula de dívida, que era contra aquele povo. O que era essa cédula? Essa cédula significava na época um documento, o qual era conhecido como um débito. Para nós hoje, quando compramos algo, sem ser espécie, sem ser em dinheiro, a gente o quê? Ou é no cartão, ou na promissória, ou num carnê. Antigamente era como se fosse isso. Eles tinham um documento, o qual, era o seu débito. Então, o que? Tudo aquilo que eles transgrediam, tudo aquilo que era a ordenança da lei, eles tinham o que? Esse débito. Porque eles não podiam o que? Eles não podiam vigorar a lei. Então, sempre era uma dívida contra eles. Eles morriam, sempre tinha outra pessoa, um devedor, entendeu? A mais. Por quê? Porque se a ordenança partia da lei, então, pro resto da vida deles, podia ser jovem, podia ser velho, poderia vir outra geração. Por estar dentro dessas ordenanças, eles estariam sempre com essa cédula, com essa dívida. Por quê? Porque a lei era isso. A lei trazia essas ordenanças, a lei trazia a condenação, a lei trazia a morte, a lei trazia as práticas. Então tudo isso era um jogo qual tinha que ser cumprido. E eles sempre estavam debaixo dessa dívida, Era uma nota, específica de uma dívida a qual a lei trazia. Mas Cristo veio e disse: está arriscado, está anulado, eu paguei a dívida de vocês. Vocês não devem mais nada, porque eu encravei as ordenanças na cruz. Eu cumpri a lei. Eu cumpri tudo aquilo que vocês estavam sendo condenados, que vocês estavam praticando de conforme a lei. E lá em Efésios,
Lá em Efésios 2, 14 e 15 diz: porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, por criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, quando Cristo subiu ao madeiro, além dele ter o quê? Encravado as ordenanças na cruz, né, que eram os mandamentos, ele também selou a paz, né? Ele é a paz, Cristo é a paz. Então ele selou a paz, ele quebrou o muro da inimizade. O que era esse muro da inimizade? Eram as ordenanças, amados. Porque como a gente sabe, lê e sabe as histórias do que aconteceu, eram povos brigando, guerreando, né? Uma nação queria isso, aquele povoado queria isso, aquele outro reinado queria isso. Então ficava aquela disputa. Por quê? Porque eles sempre eram, né? Tinham pensamento, tinham suas práticas diferentes. Então sempre era aquela guerra, que sempre queria ter, né? Uma batalha, sempre tinha que ter um vencedor. Então tudo isso Cristo veio o quê? Isso não dá certo. Eu vou abolir, eu vou cumprir isso, eu vou quebrar essa separação. Eu vou derrubar o muro da inimizade. E foi o que aconteceu, porque hoje a nação é uma só. Hoje temos um só Deus, hoje temos um só reinado, mas antes não era um reinado por cima de reinado. Eram tribos por cima de tribo, era um povo guerreando contra o outro para o quê? Para chegar à autoridade, para estar ali acima, mandando, né? Então tudo isso Cristo aboliu. Então, tudo isso eram ordenanças que partiam da lei. E sem lei, o povo foi livre, o povo foi liberto dessas coisas. Quem seria condenado, quem seria apontado se não tivesse lei? Ninguém, amados, porque quem apontava, quem condenava, quem matava, quem colocava ali algo sobre uma pessoa, era a lei, era quem tomava de conta daquilo ali, era quem estava, né, naquele cumprimento. Então tudo isso que Cristo aboliu. Então quando isso acontece quando isso aconteceu, passamos a ser uma nação livre, uma nação que não nascemos sobre ordenanças, não nascemos debaixo dessa lei. Então nascemos livres, nascemos adoradores, né, em espírito e verdade. Por quê? Porque adoramos hoje em espírito, adoramos hoje, né, pela gratidão por tudo que Cristo fez a nós, porque todos os dias agradecemos, todos os dias confessamos o que Cristo fez por nós, não anulamos o que Ele fez na cruz, porque quando queremos trazer novamente o que Cristo fez, estamos dizendo que o seu sacrifício, que a sua obra foi inútil, e não podemos tornar a obra de Deus inútil, porque Ele fez completamente, Ele selou uma aliança sem defeito a nós. Então as ordenanças foram cravadas na cruz, e se eu disser que eu tenho que fazer o que Cristo fez por nós, eu estou anulando, eu estou fazendo inútil o que Cristo fez por cada um de nós. Nós, em graça, temos que estar sempre confessando o que Ele fez por cada um de nós. Cristo tirou as ordenanças, Ele cumpriu o que nós não éramos capazes de cumprir. Aquele povo não foi capaz. Imagina hoje nós. Hoje, quando nos deparamos com a primeira dificuldade, já queremos desistir, já queremos deixar para trás, não queremos continuar. Imagina aquele povo antigamente que era acima de ordenança, tinha que ter as práticas, tinha que ter cerimonialismo. Então tudo isso o povo quer trazer para hoje. Amados, a Santa Ceia, a qual hoje é algo santo, que não tem nada de santo, essa Santa Ceia era o quê? Era a Páscoa judaica, era um momento que fazia ano e ano. Então essa ordenança também foi encravada na cruz. Campanha, isso eu nem falo, porque isso nem é ordenança, isso foi uma invenção de hoje. Porque antes não existia isso, mas isso não era ordenança, isso não era prática judaica. Campanha foi feito hoje, foi criado hoje pelo povo gentil. Onde é que está vendo que Cristo fez uma obra completa por você e você está inventando, você está trazendo mais coisas, o qual Cristo não tem na Bíblia, que Cristo não
não apoia isso. Por quê? Porque isso você está fazendo uma prática, um cerimonialismo. E hoje as ordenanças não é, né, aceita na nova aliança. O que hoje temos que fazer é o quê? É a nossa adoração. Porque o nosso culto é um culto racional, desde o momento em que acordamos ao momento que dormimos, porque sempre estamos com a nossa mente, né, em gratidão a Deus. O nosso coração pulsa, o nosso coração está ali em gratidão, porque em todo o tempo que fazemos, se saímos, se estamos aqui fazendo os nossos afazeres, estamos agradecendo a Deus. Então tudo isso é o quê? É adoração, onde os gentios têm que adorar. Essa é a adoração. Esses são os verdadeiros adoradores. Não viver de ordenanças, não fazer as práticas as quais Cristo aboliu, as quais Cristo cumpriu. Isso é, quem faz certas coisas, amado, traz tudo aquilo que Cristo fez, que tudo aquilo que Cristo cumpriu, faz com que a sua obra fosse anulada, fosse em vão. Cristo não morreu de balde, Cristo não morreu em vão, Ele morreu para que o Espírito Santo descesse sobre o seu povo, que viéssemos ser livres, que viéssemos ser uma nação onde pudéssemos o adorar em espírito e verdade, com todo o prazer, com toda a liberdade, viver para Deus, viver as suas obras perfeitas, ter o seu poder em nós, que o Espírito Santo venha tomar de conta, que o Espírito Santo venha fazer, né, a habitação certa, porque, amados, o Espírito Santo habita em você, mas se você não agir de forma como ele quer, ele vai deixar você agir da forma que você bem entender, deixar você agir pelo impulso da sua carne, e ele vai ficar ali quietinho. Quando nós voltamos para fazer a obra do Espírito, aí sim, aí entendemos, discernimos, né, o que o Espírito quer de cada um de nós. E lá em Gálatas 4:4, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Eu vou continuar o versículo seguinte: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, por que hoje somos filhos? Porque Cristo veio, nascido de mulher, Cristo participou de carne e sangue, porque veio de uma mulher, mas ele não era terreno, ele era espiritual, porque Cristo estava ali, Maria estava grávida de Jesus, mas não teve, né, não teve aquele momento entre ela e o esposo. Mas o que? Porque Jesus era do Espírito, Jesus era de Deus, ele não teve aquele momento, né? Não foi nascido aquele momento entre um casal, mas ele participou de carne e sangue. Por quê? Porque ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de uma pessoa humana, ele nasceu, né? Veio humano, veio em carne, para quê? Para que a sua obra fosse o quê? Completa. Imagina como é que um espírito ia ser pregado lá na cruz, como é que um espírito ia morrer, como é que um espírito ia pagar um preço daquele povo, como é que um espírito ia estar fazendo aquelas ordenanças? Não teria. Então ele tinha que ser revestido de carne para quê? Para cumprir aquilo que estava debaixo da lei, aquilo que Deus queria abolir. Então, quando ele subiu aquele madeiro, que ele sabia, que ele mesmo falou aos discípulos que ia chegar aquele momento, então ele encravou na cruz todas as ordenanças. Por quê? Porque era de fato aquilo. Ele veio para cumprir aquela lei. Aquele pacto era com defeito, porque foi dado a um homem, foi dado a Moisés todas as instruções, mas o que foi com defeito. Ele não cumpriu de fato o que Deus ordenou, mas Cristo veio para a segunda aliança, fazer uma segunda aliança perfeita, sem defeito, porque tudo ele fez, tudo ele conquistou, a obra foi completa, a obra foi perfeita. E, amados, veio sim essa plenitude, a plenitude dos céus. Cristo fez tudo, Cristo conquistou. Por mais que ele tivesse nascido de mulher, mas ele era santo, ele era espiritual, ele era dos céus. E para isso, ele remiu, ele tirou todas as ordenanças, tudo aquilo que dividia e tudo aquilo que separava os filhos de Deus, ele tirou, ele anulou. Para quê? Para que aquele povo, para que os escolhidos
recebessem a adoção de filhos. Então, naquele momento em que Cristo remiu, em que Cristo tirou todas as ordenanças, que Cristo cumpriu e fez a sua obra completa, né, no madeiro, ele fez com que aquele povo recebeu a adoção de filhos, passaram a ser filhos de Deus, todos os escolhidos de Deus. E nós hoje já nascemos, né, filhos, herdeiros de Deus. Por quê? Porque nascemos já na segunda aliança, já nascemos pós-consumação, já nascemos pós a cruz, já nascemos numa geração a qual nascemos eleitos, salvos, e já nascemos com a revelação da graça de Deus. Por muitos, né, ainda estão no velho pacto, porque ainda estão, né, vivendo o velho pacto, porque quando eu trago as ordenanças para o meu viver, para o meu tempo hoje, eu estou trazendo a velha aliança. Então Cristo não quer dessa forma. Então quando você está nessa velha aliança, você se faz adotivo, um filho adotivo de Deus. Você não deixa de ser filho, mas você está anulando o sacrifício de Deus na cruz. Você está anulando o que Cristo fez por nós. Na nova aliança temos o quê? Temos que sempre estar confessando o que Ele fez por nós. Não anulamos o que Cristo fez por nós naquela cruz. Sempre estamos, né, voltados para aquele ato consumado. Então hoje nascemos com o Espírito Santo, hoje nascemos com o dom da fé, hoje nascemos como verdadeiros adoradores, o qual adora a Deus em espírito e em verdade. Adoramos, confessamos o que Ele fez por nós e somos gratos todos os dias. Então não venha fazer a obra de Deus em vão. Viva as obras de Deus que Ele fez por você, que Ele cumpriu aquilo que não éramos capazes de cumprir. Porque imagina se ainda tivéssemos naquele momento, né, tivesse naquelas ordenanças, se hoje aparece a primeira dificuldade, já queremos desistir. Imagina viver debaixo de 133 teses, o qual não podia ser vacilada nenhuma, o qual não podia nem sonhar em fazer algo errado de uma daquelas teses. Imagina aí. Então todas essas ordenanças foram encravadas na cruz. Ele nos deu a liberdade em Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa mensagem, essa revelação, Pai. Gratos somos a Ti, Pai, porque hoje não estamos mais debaixo de ordenanças. Hoje Te servimos em espírito e em verdade, Te adoramos, Te agradecemos, confessamos a Sua obra perfeita, completa, e que nós não podemos fazer nada, porque o mérito foi Teu. O Senhor fez todas as coisas. Hoje não cabe a nós, Pai. Hoje o que cabe a nós é sermos gratos, agradecer ao Senhor, que o Senhor fez todas as coisas por cada um de nós, porque eu só sabia que não éramos capazes, mas o Senhor foi capaz, o Senhor venceu, e o Senhor nos entregou uma nova vida, uma vida de liberdade, onde podemos adorar livremente ao Pai. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E amados irmãos, reforçando mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. E se quiser também comentar, tirar suas dúvidas, eu estarei aqui para esclarecer o que estiver, né, no meu entendimento, no meu alcance, e o que Deus me revelar através do que você está, né, me perguntando. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.